Pessoal, boa tarde a todos. Tranquilo, tudo bem com vocês? Vamos para o PET volume 4, tá? Primeira semana, né? Semana 1. E vai abordar alguns temas, né? Diferentes do PET 3. Continuamos ainda com o estudo dos povos da antiguidade, né? E agora vamos voltar para a Ásia, né? Basicamente para a Ásia também, um pouquinho, né? E o resto dos outros continentes. Bom, o tema da primeira semana são o estudo dos hebreus, fenícios e persas, tá? São populações que contribuíram muito para a humanidade até hoje, né? Contribuem. Vocês vão fazer uma leitura desse texto aqui, tá? Com atenção, sobre as três civilizações, hebreus, fenícios e persas, e vão demarcando quais são suas principais características, né? Quais são as suas, como é que eu digo, suas importâncias, né? De contribuição mesmo, tá? E vamos fazer essa leitura com atenção. E aqui vemos, né? Duas imagens, né? A primeira imagem trata do Império Persa, né? Como o Império Persa era anexado, era distribuído. E a segunda é mais a questão da escrita, né? Dos fenícios, tá? Vamos ver agora. Bom, basicamente, vocês vão fazer essa leitura. Estudar esses três conceitos aqui, tá? Monoteísmo, politeísmo e cidades-estado. São um dos três que resumem bastante a semana também. Tá? E vamos partir para as atividades. Bom, número 1. O filme e animação Príncipe do Egito, produzido pela DreamWorks Animation no ano 1998 e com direção Brenda Chapman, Simon Wells e Steve Rickner, narra a história de um líder político religioso chamado Moisés, que libertou seu povo escravizado das terras do faraó. A partir da descrição do filme e da leitura do texto da semana, responda. Moisés, né? Quem estuda bastante a Bíblia, quem conhece muito da Bíblia, é um nome muito famoso, né, gente? Na religião, né? Letra A. O filme conta a história de qual povo da antiguidade, né? Basicamente, aqui nós vamos tratar, né? Qual povo que Moisés libertou? Moisés era de qual povo? Líder de qual povo, né? Então, assim, o filme, segundo a descrição acima, né? Segundo o exercício e o texto, né? O texto lá que eu pedi para vocês lerem lá no início, conta a história dos hebreus, tá? Um dos importantes povos da antiguidade. Isso porque o exercício cita o nome de Moisés, que foi um líder dos hebreus, tá? Então Moisés libertou os hebreus das mãos dos egípcios, né? Do faraó, que era o rei dos egípcios. Os hebreus, um dos primeiros povos da antiguidade também, vão ser escravizados pelos egípcios e depois de um tempo Moisés vai libertar eles, tá? O seu povo. Letra B. Como foi chamado o evento de saída deste povo do Egito em direção a Canaã? Como foi chamado a, a, a grande saída dos hebreus do Egito Antigo? Indo para a terra, né? A terra prometida, Canaã, grande Canaã, que os hebreus na cultura hebreica, né?
hebraica, nós temos então, o evento de saída dos hebreus do Egito Antigo em direção ao retorno de Canaã é chamado de Êxodo, tá? Êxodo o episódio foi chamado de Êxodo, que é quando os hebreus, ao comando de Moisés, se libertam da escravidão no Egito Antigo e vão para o seu território antigo, a sua terra que eles haviam saído, que é Canaã, né? E esse movimento que eles vão fazer, a gente chama de êxodo. O que é o êxodo? Êxodo é a saída, o deslocamento de uma população para algum lugar, de uma pessoa para algum lugar, tá? Por isso chama êxodo. E isso é de acordo com o texto também, tá? Se vocês forem ler o texto, vão ter um entendimento muito melhor. Número 2. Baseado no que foi estudado até aqui e com auxílio de seu livro didático, ou pesquisando na internet, responda. Letra A. O que é uma religião monoteísta? E aí você vai citar o que é uma religião monoteísta. Primeiramente, vamos definir o que é uma religião monoteísta. Vamos escrever o que significa uma religião monoteísta. A religião monoteísta é a religião, a crença que acredita em um só Deus. Exemplo, que aí pediu para citar, né? Cristianismo. Na religião cristã, acredita-se em um Deus só, que é Jesus Cristo. Por isso chama cristianismo, né? Outro exemplo, a religião protestante, que também acredita é uma parte do cristianismo, né? Acredita em Jesus Cristo, tá? Então existem muitas religiões que acreditam em um Deus só, religião mono. Mono vem de um, teísta vem de religião, então é uma religião de um só, tá? Letra B. O que é uma religião politeísta? Cite uma. Poli quer dizer várias. Teísta, religião. Então, religião de vários o quê? Deuses. Né? Religião politeísta. A religião, a crença que acredita-se em vários deuses. Um exemplo que eu vou dar aqui de uma cultura uma religião que acredita em vários deuses. Né? A mitologia grega, os gregos. Os gregos antigos, principalmente, e muita gente ainda acredita, né? Acredita-se em diversos deuses. Alguns deles aqui, Hermes, Zeus, Atena, né? E outros. Tem muitas culturas que acreditam em diversos deuses, né? Os povos indígenas, outra cultura que acredita também. Os egípcios, que a gente citou lá no primeiro exercício, né? Que inclusive tem exercício dele no PET 3. Letra C. O que eram cidades-estado no mundo antigo? O que significa? E aí você vai citar uma de exemplo. Cidades-estado. Cidades independentes, autônomas, né, que tinham um governante. Um governante, apesar disso, compartilhavam de um mesmo povo, religião. Poderiam compartilhar do mesmo povo, religião. Né? Elas eram diferentes entre si, mas tinham semelhanças. Né? Exemplo, Esparta e Atenas eram o mesmo povo grego, mas tinham diferenças na política. Esparta era regido pela tirania e Atenas já regido pela democracia. Então, tinham diferenças nas suas organizações. Mesmo assim, tinham semelhanças também. Eram iguais, porque eram um povo que partilhava de uma mesma religião, acreditava em vários deuses e tinham uma mesma cultura, né? Bem parecida também. Então, cidades-estados são cidades maiores, são cidades maiores que a gente entende como hoje, são mais independentes do que as cidades que nós entendemos hoje. E geralmente uma cidade-estado tinha um porto também, né? Era mais central. Número 3. Preencha no quadro abaixo a qual povo pertence cada característica ou informação. Aí tem um quadro aqui, né? Hebreus, fenícios ou persas.
esse quadro vocês vão fazer de acordo com o texto acima, né, o texto lá antes das atividades. E vocês vão descrever, por exemplo, hebreus, fenícios ou persas, né? Quem criou o alfabeto fonético? Aí vocês vão colocar, foram os hebreus, foram os fenícios ou foram os persas? Religião monoteísta. Quem tem religião monoteísta, que acredita em um Deus só? Foram os hebreus? Foram os fenícios? Adotou uma moeda única. Então isso aqui vocês vão encontrar tudo no texto, tá? Interpretando o texto, vocês vão conseguir fazer essa questão. Bom, número 3. Tabela com os povos da antiguidade, né? Hebreus, fenícios ou persas. Alfabeto fonético, de acordo com o texto, quem criou, né, e teve esse desenvolvimento da alfabetização foram os fenícios, né? Da escrita e da fala, né? Na verdade, né? Religião monoteísta. Os hebreus acreditavam, né? Em um Deus só. Adotou moeda única. Os persas. Os persas vão ser um dos primeiros a criar uma moeda única para todas as suas cidades, né? A circular uma moeda só. Lutou contra os gregos em Termópilas, na Batalha de Termópilas, né? Um exemplo aqui, o filme de 300, os 300, né? Que é os 300 de Esparta contra o império do imperador persa lá, né? Do Xerxes. Foi a batalha entre persas e gregos em Termópilas. Foi uma das dentro do contexto das guerras médicas, tá? Grandes navegadores. Um exemplo de grandes navegadores, de pessoal que tinha conhecimento dos mares, todo o contexto marítimo, né? E uma série de inovações eram os fenícios, tá? Eles tinham esse domínio marítimo. E por último, quem foi os povos que foram escravizados no Egito, né? Não foram os fenícios nem os persas, foram os hebreus, né? De acordo com o texto aí, e com o exercício que a gente fez no número 1 também. Né? Eles foram escravizados no Egito. Então, a primeira semana ela vai voltar para esses 3 povos, tá, gente? 3 povos que contribuíram muito para o desenvolvimento da humanidade, cada um com seu jeito, com seu conhecimento, né? Foram introduzindo esses elementos ao longo da história, né? E a gente vê que tem coisas deles que permanecem até hoje, né? Uma moeda única, por exemplo, religião monoteísta, que é a religião que acredita, por exemplo, cristianismo, acredita em um Deus só, né? Outro exemplo que a gente pode dizer aqui, a questão da navegação de hoje, né? Todo esse conhecimento marítimo que foi passado também, né? Importante. Então, a primeira semana vai voltar a esses 3 povos, tá?